Por que será que o dólar voltou a subir e continua se valorizando? Por que as criptomoedas tiveram a maior desvalorização e algumas chegaram a quase zero? Será que está se aproximando uma recessão econômica, não só no Brasil e nem nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro? Descubra tudo isso e mais vendo esse vídeo até o final. Um dos principais motivos que você pode entender por que o dólar continua se valorizando, não só em frente ao real, mas em relação a outras moedas pelo mundo, é a sigla UUP. UUP é um ETF na Bolsa Americana que é baseado na valorização do dólar frente a outras moedas. Comparado a uma cesta de moedas internacionais, mostra a valorização do dólar frente a elas. E o dólar, no ano de 2022, foi a segunda moeda que mais se valorizou. A primeira moeda que mais se valorizou foi o rublo russo, que por incrível que pareça, mesmo com todas as sanções e mesmo com o problema que está tendo no leste europeu, o rublo russo teve valorizações de mais de 110% em muito pouco tempo, contrariando cenários negativos tanto para a Rússia quanto para países do bloco econômico BRICS, países asiáticos e outras economias emergentes, que dependia da Rússia e tinha uma economia quase igual à da Rússia. Será que agora é o momento da Rússia realmente crescer, como foi explicado num vídeo desse canal? Veja mais no link da descrição ou no comentário fixado abaixo, ou até mesmo nos vídeos que vão aparecer na tela final deste vídeo aqui. Mas, tirando a valorização do rublo, o dólar foi a moeda que mais se valorizou frente a outras moedas. E o UUP é o ETF na Bolsa Americana que explica isso. Foi um ETF que teve muita valorização. Para aqueles que não entendem muito desse mercado, é um ativo de bolsa de valores, como se fosse uma ação da Petrobras, da Vale, mas em forma de um fundo baseado no dólar e a valorização do dólar frente a outras moedas. Pessoas investidoras desse fundo, desse ETF, conseguem comprar cotas dele para poder participar também dessa valorização, tendo ganhos da compra e venda ou prejuízos de compra e venda, assim como uma ação normal. No Brasil, o dólar chegou a cair bastante se comparado ao tempo que ele se manteve acima dos R$ 5, chegando até 4,60, 4,70. E essa baixa pode ter um motivo que é o aumento da taxa Selic, já para conter a inflação e o aumento do próprio dólar. O aumento da taxa Selic faz entrar mais capital estrangeiro com o objetivo de ter uma recompensa maior, simplesmente deixando o dinheiro render nesse país, para que o governo brasileiro, utilizando sua dívida externa, pague esses juros simplesmente por esse dinheiro estar investido no país, sem correr nenhum risco, entre aspas. E assim, pela lei da oferta e da demanda, se entrar mais capital estrangeiro, o dólar tende a baixar, e um dos motivos seria a alta da Selic, mas saindo capital estrangeiro, saindo dinheiro do Brasil e entrando em dólar ou em outra moeda, a moeda brasileira se desvaloriza cada vez mais. Mas o que a taxa Selic alta significa? Qual seria esse prêmio para os investidores? Um exemplo em números reais significa que, com a taxa Selic atual, no momento da gravação desse vídeo, de 12,75% ao ano, se você colocar um investimento de R$ 10.000, no final de um ano, vai ter rendido R$ 1.275. Se você investir R$ 100.000, no total de um ano, terá R$ 12.750. Basicamente R$ 1.000 por mês, simplesmente por deixar os seus 100 mil parados investidos no Tesouro Selic. Se tiver investimento de R$ 1 milhão, você tem cerca de R$ 127.000 por ano, que por mês renderia R$ 2.625. E se fosse um investimento de 2 milhões, no ano daria R$ 255.000. E isso no mês daria R$ 21.250. Isso por mês. E isso também contando a taxa Selic se mantendo em 12,75, não contando com a baixa dela, nem com a alta dela. Somente esse fato explicaria o porquê a Bolsa Brasileira cair ou não subir, ficar num tempo de estagnação econômica. E também a economia fora da Bolsa de Valores estar estagnada também tem esse motivo. Empreendedores, em vez de se arriscar nos seus próprios negócios com crédito mais caro, podendo pagar cada vez mais juros em caso de prejuízo, preferem manter o seu capital rendendo esses mesmos juros que eles pagariam como rendimento mensal. Com isso, o dólar chegou até cair, como foi citado anteriormente, mas não foi o suficiente. Depois dessa queda brusca que ele teve em tão pouco tempo, logo voltou a subir e já está passando dos R$ 5 novamente. Foi feito vídeos nesse canal explicando o porquê os Estados Unidos está perdendo sua credibilidade e o dólar também está perdendo sua credibilidade. Mas ainda, o dólar tem muita credibilidade, principalmente em comparação com países emergentes e economias subdesenvolvidas, como as economias da América do Sul e outros países subdesenvolvidos. E assim como teve inflação e aumento dos juros aqui no Brasil, nos Estados Unidos estava tendo problemas parecidos. A inflação de lá, nos produtos como commodities, combustíveis e produtos derivados do petróleo,
já estava acontecendo por conta do conflito que está tendo no leste europeu e problemas de demanda mundial. Isso explica como tudo está caro para todos, não só para o Brasil. Não é só para o Brasil que a gasolina está cara, nem os outros produtos estão caros. Está caro para todo mundo e todo mundo está jogando o mesmo jogo econômico. Não adianta querer mudar as regras durante o jogo. Ou se planeja para poder jogar as regras, ou se planeja para não ter que lidar com esses problemas no futuro. Mudar enquanto o jogo está rolando só causa problemas a longo prazo que podem até ser resolvidos no curto prazo, mas, de novo, que podem ser problemas muito maiores no longo prazo, como problemas de inflação cada vez maior. Voltando para os problemas de inflação nos Estados Unidos, depois dos diversos auxílios que foram dados, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e em diversos países mais desenvolvidos, muitos jovens, principalmente, não quiseram mais voltar para o mercado de trabalho, não queriam mais se arriscar e até preferiam até investir o seu dinheiro na bolsa em outros ativos do que voltar a trabalhar. Isso inflacionou não só os ativos, como inflacionou a hora trabalhada, que pode ser chegada até 22 mil ou também 24 mil reais por mês só para um trabalho simples em outros fast foods pelos Estados Unidos. Isso não contando cargos mais elevados que também tem alta demanda. É exatamente isso, 800 reais a R$1.000 por dia na conversão atual e por mês chegando até 22 até 24 mil reais por mês, simplesmente para ser atendente e fritador de hambúrguer. E isso acaba gerando uma inflação na cadeia total de suprimentos. O preço vai sendo repassado para o produto e o cliente acaba pagando mais caro também. Como foi citado no preço dos ativos também muito esticados, os preços de casas e diversos imóveis estão muito esticados, estão muito mais altos. E também o principal motivo da inflação é o efeito Cantillon, que traduzindo significa impressão de moeda totalmente sem lastro para pagar os custos do próprio governo e também ajudar aqueles que estão perto do governo, aqueles empresários ou funcionários públicos de alto escalão, não importa. Todos aqueles que estão mais perto do governo e recebem esse dinheiro impresso de forma artificial, primeiro, têm mais vantagem econômica do que aqueles que chegam por último. Quanto mais longe estiver essa pessoa ou empresa do governo, como são os países subdesenvolvidos, maior é a inflação que chega neles, como foi o caso do Brasil. A inflação chegou muito alta nos Estados Unidos, mas chegou mais alta ainda para os países subdesenvolvidos, principalmente aqueles que tentaram imitar os Estados Unidos, imprimindo também sua moeda, que tem um lastro menor ainda do que a moeda dos Estados Unidos, e assim acaba virando um efeito bola de neve. Para conter essa inflação, os Estados Unidos fez a mesma coisa que o Brasil, aumentando a sua taxa de juros. Mas nos últimos 22 anos, a taxa básica de juros dos Estados Unidos nunca esteve acima dos 0,5%, e agora está no 0,75% até 1% ao ano. E somente que para o Brasil e países subdesenvolvidos não significa muita coisa, mas para países que têm moeda, entre aspas, forte e economias desenvolvidas, significa muita coisa. Isso atrai muito capital estrangeiro e simplesmente troca de lugar. Os ativos não se desvalorizam, eles simplesmente trocam a oferta e demanda. Como o país que tem a moeda principal do mundo está pagando juros acima de 0%, acima de 0,5%, e os outros países têm menos credibilidade, são mais arriscados do que esse mesmo governo que tem mais credibilidade, os investidores preferem colocar para render num país que tenha essa taxa de juros e essa moeda forte. Eles pensam que 0,75% ao ano até 1% ao ano de uma moeda, entre aspas, com credibilidade, vale mais do que 10% ao ano ou até mais de uma moeda com menos credibilidade ou credibilidade nenhuma. E moeda essa que também está desvalorizada frente a esse dólar e acaba causando um impacto ainda maior. Mas, como foi dito, o dinheiro simplesmente só troca de ativo, só troca de mão. E o dinheiro que estava em ativos de risco, ativos que poderiam até ter mais valor, principalmente no longo prazo, ativos que poderiam agregar mais para a economia e para as pessoas, foram vendidos, fazendo eles se desvalorizarem, que também pode causar uma boa oportunidade nesses ativos. Eles se desvalorizaram e o dinheiro que estava neles agora está no ativo mais seguro, que é o Tesouro Nacional dos Estados Unidos. É mais fácil colocar o dinheiro para render sozinho, tendo garantia somente do governo de pagar, do que colocar em uma empresa ou um projeto que tem o risco de falhar ou tem um setor altamente volátil, que tem diversos problemas. Foi o que aconteceu principalmente com o setor de tecnologia. Empresas tech e criptomoedas tinham seus valores altamente esticados, muitos com motivo, muitos sem motivo, simplesmente porque estavam no mesmo setor. E aí, vendo esse risco, os investidores preferiram vender seus ativos, que são os mais arriscados, e comprar ativos mais seguros. Por isso, criptomoedas caíram tanto, por isso, empresas de tecnologia caíram tanto. Num cenário de crise e de incerteza, eles são os ativos mais arriscados, mas que também dão os maiores resultados em curto espaço de tempo. Então, isso se chama alta volatilidade. Não significa que o ativo é muito ruim, nem muito bom. Mas esse retorno de taxa de juros tem que ser mais para curto prazo. Já
O retorno nessas empresas de tecnologia e projetos de criptomoedas são mais de longo prazo, porque se a taxa de juros continuar alta, causa uma recessão econômica. E se as empresas tech e coisas altamente arriscadas ficar por muito tempo dando muito resultado, isso acaba gerando uma bolha, distorcendo os preços artificialmente. O mercado atua como ciclos e esse está parecendo ser mais um ciclo de baixa e de possível recessão que logo pode vir mais um ciclo de alta. Pode significar um momento pessimista para o mercado e otimista para juros, mas pode ter uma ótima oportunidade para aqueles que pensam mais no longo prazo e confiam realmente nos projetos. Lembrando de novo que cabe a cada indivíduo ter o seu próprio custo de oportunidade, avaliar o custo de oportunidade e ver o que vale mais a pena com os seus recursos escassos. Não tem mais resultado quem usa estratégias X ou Y, mas quem aloca melhor os seus recursos escassos com melhor gestão, principalmente gestão de risco, aproveitando oportunidades e sabendo aproveitar baseado no seu perfil e no seu momento de patrimônio. Para aqueles que têm mais de 1 milhão a 2 milhões, investir talvez na taxa Selic brasileira vale a pena. Para aqueles que não têm isso, talvez investir em si próprio para poder aumentar a própria renda antes de começar a investir em ativos seja a melhor oportunidade. Vale sempre do indivíduo escolher isso. E se valeu a pena para você continuar assistindo até aqui, se você realmente aprendeu algo e quer continuar aprendendo sobre economia, que muitos não te falam e até escondem algumas coisas de você, lembre-se de se inscrever nesse canal e ver os outros vídeos, principalmente os vídeos que vão aparecer aqui agora na tela final. Deixe seu like para que seja recomendado cada vez mais vídeos como esse para você e veja o próximo aqui agora.